Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo, juiz de Fábio nível 2 e o assunto deste vídeo vai ser a respeito da decklist com a deck tech da Dash.io. Vou explicar aqui carta por carta uma lista que eu ando utilizando que é muito semelhante de outros jogadores e até pegar de um grande amigo aqui que fez excelentes resultados, mas aí eu achei que eu ia acabar pegando muito o projeto dele, então achei por bem utilizar o meu mesmo. Que tem umas pequenas surpresas, um pouquinho diferente em um ou no outro aspecto, mas dá para vocês utilizarem como base e seguirem o seu caminho. Inclusive aqui eu vou tentar explicar de forma rápida o funcionamento de cada carta para aquele que não é tão familiarizado assim conseguir ter uma boa noção do que fazer com essas cartas. Beleza? Tendo isso em mente, primeiro a nossa personagem, Dash.io, para aqueles que não conhecem, rapidamente ela dispõe de 4 de intelecto, é bom agora falar porque já temos alguns personagens que fogem à regra, antes era só a nossa pobre Datadol, né? Mas agora já temos outros. A vida 36 também tem aqui um pouquinho a menos, foi até explicado numa vez ou outra, explicando, dizendo como é que foi feito o design do herói, viu que ela era muito forte, então tiveram que fazer um tipo de balanceamento e aí optou-se por reduzir a vida. Então ela no Blitz vai ter 18 e ela aqui no CC com 36. Quais são as habilidades? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro você pode olhar a carta do topo a qualquer momento. Ver o que é que tem e aí você consegue planejar sua gameplay de uma forma bem mais interessante. Isso é muito importante porque você vai boostar muitas vezes no turno. E caso não seja uma carta mecanologista, que dificilmente vai acontecer na sua build, né? Para que você não venha falhar, não fique com problemas de consistência, você já sabe que não deve boostar ou que o que vai perder caso faça esse procedimento. E, além disso, você tem Once per turn, então veja, não é a qualquer momento como é a habilidade de cima, mas sim apenas uma única vez. Você pode dar play no item mecanologista de custo 0 ou 1, tá? Não vai, de repente, fazer uma habilidade instantânea que ela diz aqui, colocando um item em campo de custo 2, como um Teclopounder. Isso aí já viu acontecer, não é assim que funciona. Então é de custo 0 ou 1, do topo do seu deck você vai colocar na mesa, né? Como se fosse uma instantânea. Sendo que, se o item custava 0, você vai pagar 1. Se o item custava 1, você vai pagar 2. Se o item custava 2... eu já falei, hein? Você não vai usar ela como instantânea, isso não vai funcionar. Beleza? Então, essas são as duas habilidades que você tem para fazer. E perceba que, como é uma habilidade instantânea, inclusive que ela consegue fazer, você faz no turno do seu oponente, caso você tenha interesse. Isso é possível e às vezes é bem relevante. O pé vai ser a Aquiles. Eu uso Aquiles, mas tem outras opções, mas eu prefiro essa, onde você pode usar a habilidade instantânea ganhando um Action Point caso você tenha boostado no turno. Tem essa condição, tá? Não dá para você usar aquele sem ter boostado naquele turno. Ganha um Action Point que é excelente para você conseguir fazer um combozinho ali, às vezes com Cerebelo, Down Draw e tal. Também tem a B1. Então, para algumas matches aí que você precise se proteger contra dano arcano, às vezes você utilizar o AB1 é muito interessante. Beleza, foi então o pé. A Call of Providence aqui vai ser muito importante, porque além do bloco 2, se você fazer essa questão de sincar uma carta que você não quer, inclusive podendo ser do arsenal, né? Você sabe qual é o topo. Então você justamente vai poder trocar uma carta ruim ou não tão boa para aquele seu turno por uma outra que você sabe que tem. Isso é muito importante para situações de bloco, onde você tem alguma mão ali que você precisa blocar, tá no late game. Você vai morrer se você não conseguir blocar e você só tem itens na mão. E aí você vê que o topo é uma carta de bloco. Então você troca uma carta de item que você não ia conseguir blocar. E aí você tem a carta de bloco, né, uma carta com a propriedade de bloqueio, que você pode utilizar na próxima Chain Link, no próximo ataque que vier, que você provavelmente ia morrer. Então, se sua mão tá toda vermelha, você precisa de um azul, e aí você pega um azul que tá no topo. As possibilidades aqui realmente são muito grandes. Eu prefiro a Goliath, que dá um +2. Tem situações em que a pessoa pode utilizar uma outra carta que dá 3 menos o valor do pitch, que tá na carta do topo, para qualquer carta, porque perceba que a Goliath ela vai dar +2
para cartas que custem 2 ou mais, então não é para qualquer carta. Eu prefiro essa daqui porque os ataques que eu acho que são mais relevantes hitarem, eles têm custo 2, tá? E nem sempre a carta do topo ela vai ser uma vermelha, então se tiver numa situação que eu precise dar esse poder a mais e tem uma carta azul no topo, não vai dar buff nenhum, porque vai ser 3 menos o valor do pitch, que são 3, vai 0. Então, por conta disso, eu prefiro deixar a Goliath. Tem também a situação de a pessoa jogar mais defensivo, né? Que usaria Adaptive Plating. Eu não coloco Adaptive nem de side, porque eu sou full agro mesmo. Então, nas situações em que eu teria que blocar, eu só levo mesmo. Não coloco ela nem no maybe, para você ver como o meu estilo realmente é agressivo. Não coloco Adaptive Plating aqui. Aí nós temos a Simbiose Shot, que ela vai dar 2 de dano. Como custo, você vai tirar um Steam Counter. Ela vai receber um Steam Counter toda vez que você colocar um item em campo. Mecanologista, tá? Um item mecanologista. De forma que quando tiverem 6 Steam Counters nela, você não coloca mais um novo marcador, caso você baixe um novo item. Não dá para colocar um 7º marcador aqui, tá? E aí você tira o marcador, vai dar 2 de dano, não tem Go Again. Então você precisa de vários Action Points, caso você queira fazer como era antigamente com o High Octane, de você ter vários Action Points e liberar todos os tiros da pistola, né? Aqui você provavelmente só vai atirar uma vez, salvo uma vez ou outra que você consiga fazer vários Action Points. A Tecno Foundry, você vai ter 2, depois vai blocar 1, porque ela tem Baron Worm, ela não vai quebrar e você vai continuar utilizando essa habilidade aqui. Uma vez por turno, você, se tiver boostado, né, nesse turno, você paga 1, mila 2 cartas do topo, você já sabe pelo menos qual é uma delas, né? A de baixo você não deve saber, provavelmente. Aí você vai milar as 2 cartas do topo. Para cada carta que foi banida de forma que seja do tipo mecanologista, você vai ganhar um recurso. Então você paga 1 para ganhar 2. Essa geralmente é a situação que ocorre, né? Tem umas plays diferentes que você pode ter uma situação distinta de ganhar Action Points e banir uma carta específica, mas como não é o que eu utilizo, eu não vou mencionar. Então aqui é um ótimo gerador de recursos, mas sempre tenha em mente que o seu oponente provavelmente vai utilizar a estratégia de te fadigar para vencer o torneio, para vencer aquela partida, e não tentar ir para race tentando diminuir a sua vida a 0. Então, cada vez que você utilizar essa Tecno Foundry, você está mais próximo de conceder a vitória para o seu oponente por decaute. Não utilize essa propriedade de forma indiscriminada. Aqui nós vamos ter o main deck. Eu utilizo o meu main deck com 65 cartas no mínimo. E, aliás, no mínimo não, em partidas mais rápidas, assim, que eu preciso só matar o oponente o mais rápido possível, como Syndra ou coisa parecida, eu até coloco 62 ou algo assim, tá? Mas, poxa, via de regra, 65, nas partidas para fadiga, eu vou colocar todas essas cartas que eu tenho, todas. Vocês já perceberam aqui que eu tenho justamente um Pummel e eu vou falar mais adiante sobre ele. Protocolo vermelho não tem muito o que dizer, você pagar 1, se ela estiver no seu topo, já que ela custa 0, vai baixar do topo, vai dar o Crank, vai ganhar um Action Point, você paga 2 e vai pegar um ataque vermelho do seu cemitério. Então, isso aqui é muito ruim se você começa o jogo com ela, porque você não tem nada no seu banish, no seu cemitério para poder pegar e dar prosseguimento. Então, caso você pegue isso logo no começo, tenta pitear para um segundo ciclo ou enfim, para outra coisa, você não ficar com ela na mão e não colocar ela em campo, porque ela não vai ter muita serventia, tá? E no mais, você vendo ela no topo, no meio do jogo, é muito bom, porque você faz o crank dela, consegue pegar algum ataque que já foi utilizado como Maximum Velocity, como um Reich, coisa parecida, e você ainda tem um Action Point extra, se você tiver um Cerebelo em campo, você dá o draw, é maravilhoso. As bombas eu utilizo só a vermelha e a amarela. A vermelha vai dar 4 de dano se vazar um danozinho de um ataque meu. Até que Action Card, inclusive, fica atento em relação a isso. Simbiose Shot, a arma, ela não triga o efeito da bomba. Então, para você que joga contra a Dash.io e você que joga com a Dash.io, fica atento em relação a isso. E essa bomba realmente é o diferencial da Dash.io, já que ela poderia ser utilizada como uma espécie de reaction. Como ela é instantânea, eu posso fazê-la como instantânea, ela é uma action, né? Mas eu posso fazê-la como instantânea com a habilidade da Jill,
Então eu ataco, a pessoa bloqueia, passou umzinho de dano, aí na fase de reação eu uso como instantânea a bomba que vem do topo, baixo ela, dou o crank, tenho um novo action point, coloco o marcador na simbioses, passa aquele 1 de dano, fazendo com que os outros 4 de dano da bomba eles passem também. Eventualmente isso não me custou nada, porque eu já tinha um recurso que eu não iria utilizar. E aí eu consigo passar mais 4 de dano. Tenho um action point. O action point eu utilizo, por exemplo, para dar um ataque com a pistola extra, já que eu acabei de colocar esse contador e ganhei um action point. Então é uma situação em que passou um, mas que você consegue gerar mais 4 de valor e mais 2 de valor na sequência com o tiro da pistola da simbiose shot. Então 6 de valor com 1 de recurso que às vezes iria te sobrar. É muito bom, por isso que vai a vermelha e vai também a amarela, que também serve para pitch. Importante destacar aqui que a bomba vindo na sua mão, eu sempre costumo dar pitch. Você dá pitch para que ela volte para o seu baralho e você consiga eventualmente enxergá-la no topo em algum outro momento e poder utilizar a habilidade instantânea. Ela vindo da mão, às vezes vale, mas são poucas as situações, porque você tem que dar crank, ou então às vezes vale a pena você finalizar seu turno baixando ela e passando o turno sem dar o crank para que no próximo turno ela ainda esteja ali e você possa utilizar o seu valor. Ou então, se você observar que tem uma outra carta que a gente vai falar mais adiante, que se ela for boostada, ela coloca novamente um novo marcador, né? Um novo Steam Counter em algum item de custo 0 ou 1, ela é custo 0, né? E aí eu poderia colocar, fazendo com que ela durasse mais um turno, tá? Então, essa é a carta que eu havia mencionado há pouco, Fast and Furious. Custa 0, bate 3, dispõe de boost, que é você milar a carta do topo pro banimento, e se você assim o fizer, sendo uma carta mecanologista, você vai ganhar um action point. É isso que diz o boost. Ela bate 3, só que se você tiver crancado naquele seu turno, ela ganha mais 1, indo para 4. Então, via de regra, ela costuma ser um 0 para 4. E tem também uma situação bem bacana que você bateu 0 para 3, tá? No primeiro momento que você não crancou no turno. Aí você boostou. No que boostou, a carta agora que é do topo é um item. Se é um item, você fica quieto na sua, porque tem uma bomba em campo, vamos supor esse cenário. A pessoa bloca 3, aí você coloca como reação, na fase de reação, você baixa o item do topo e cranca. No que você crancar, esse meu ataque ele vai ganhar mais 1, indo a 4. Se a pessoa não tiver uma Defense Reaction, outro jeito de conseguir parar aquele hit que deve acontecer, a bomba vai explodir também. Então é uma outra forma de você conseguir ter essa interação de surpreender o seu oponente com uma Desha Yu. E caso essa carta ela seja boostada, então assim, eu tô atacando com qualquer outra coisa e boostei. E aí a carta boostada foi a Fast and Furious. E caso isso ocorra, eu posso colocar um marcador no item que dispõe da keyword Crank, né? Então, se for a bomba, eu coloco mais um marcador. Se for um backup protocolo vermelho também, e assim por diante. Essa Fender eu coloco, mas ela não... Assim, às vezes eu penso em tirar. É uma carta que realmente pense se vale a pena para você. Custa 1, bate 4, dispõe de boost e ela vai ganhar mais 1 para cada equipamento que estiver bloqueando essa carta daqui. Então serve lá para o late game que a pessoa guardou um equipamento para tentar salvar um breakpoint, porque perceba, o interessante da Dash.io é ter ataque com custo 4, com custo 4 não, com poder 4, com uns breakpoints para fazer com que a pessoa tenha que blocar com mais cartas da mão para não levar a bomba, tá? Geralmente é esse o pensamento de você procurar uns breakpoints 4, tá bom? E aqui faz com que ele realmente tenha que blocar com mais do que uma carta da mão, porque aí se ele coloca o equipamento, a não ser que o equipamento bloque 2, esse ataque vai fazer com que hit e uma bomba passe eventualmente. Heist. Essa carta é bem controversa, é boa, mas tem suas limitações. Custa 2, se custa 2, ela é ótima para o Pummel, e ela é ótima também para Goliath, para poder dar o mais 2 de poder. Então ela boosta. Se irritar, o efeito on hit vai ser o quê? Eu posso pegar um item de custo 0 ou 1 de qualquer banimento, então ela é excelente na Mirror, tá? E não é só no meu banimento, fica atento quanto a isso. No Mirror ela é excelente, muito boa. Também vai ter sua, sei, vamos supor que você está jogando contra um Kano, tem uma poção lá, é um item, ela não disse que tem que ser um item de mecha, ele disse que é um item.
que esteja banido, então se tiver uma poção lá banida, você eventualmente pode pegá-la também, caso hit. Então é um item de custo 0 ou 1 que esteja na zona de banimento, seja meu banimento ou do banimento do meu oponente, e aí você coloca na arena e fica sob seu controle. Ela é muito boa a partir do momento que a pessoa vai ter que blocar isso aqui, tá? A não ser que não tenha nada bom no seu banimento ou no banimento do oponente. Aí realmente o efeito hit é nulo, não tem. Enfim, aí você vai colocar, vamos supor, né? Ela hitou, você vai colocar esse item de custo 0 ou 1 no seu campo. Aí você pode inclusive dar um crank nesse item se dispuser da keyword crank e ganhar um action point extra dando um draw no cerebelo e vai. Né? Então realmente aqui as possibilidades são inúmeras. Eu coloco uma aqui e quando eu percebo que é uma match que eu possa me favorecer de alguma forma dessa carta, eu coloco as outras duas que se encontram no meu inventário, tá bom? Máximo Velocity não tem muito o que dizer, você vai bustar 3 vezes naquele seu turno e caso você consiga ter feito isso e ainda sobre 2 recursos, você vai bater a 10. Maravilhosa essa carta, ela não dispõe de boost, né? Então provavelmente você vai bater ela e vai passar o turno. Se você conseguir um turno de duplo Máximo Velocity, que é difícil pra caramba, mas às vezes é possível, porque você tem que ter um novo Action Point, você tem que ter recurso, tem que ter um outro Maximum Velocity. Enfim, é toda uma mão de obra para fazer isso, mas dá. Imagina um cenário que você tem um item que é o item, esse aqui. Esse item que eu ia dizer mais adiante, que é o Teclocore, que ele vai te dar 2 recursos, né? Então você, veja, eu estou aqui realmente fazendo um turno dos sonhos, né? Eu tenho o Teclocore em campo, então eu já ganho 2 recursos. Eu tenho um Twin Drive que eu posso bustar 2 vezes. Então, com esses 2 recursos que eu tenho do Teclocore, eu já uso, por exemplo, o Twin Drive. E aí eu dou 2 boosts e já estou perto de conseguir implementar minha condição. Aí depois eu tenho um Zero to 60, a segunda carta da mão. E aí eu bato a 0 mais uma vez e boosto. Já implementei os 3 boosts, né? Aí eu tenho ainda em campo cadê, meu Deus? O próprio Maximum Velocity. Em campo não, né? Tenho ali disponível. E uma carta azul. São essas as minhas 4 cartas. O Maximum Velocity, uma carta, o Twin Drive, o Zero to 60, uma carta azul aleatória, essa aqui, enfim. E tem o Pounder na mesa. O Pounder não, o Teclocore na mesa. Então eu consigo fazer tudo isso que eu mencionei e dar o Maximum Velocity. Beleza. Aí me sobrou um recurso, né? Daqui da azul que eu tinha. Eu uso o peito e com esse um recurso, o peito ele vai... pago 1, vou criar 2, né? Me dando 2 cartas indo pro ban Mecanologistas. E aí no meu arsenal tem outro Maximum Velocity. E aí eu dou de novo 2 para 10 dele a partir do momento que eu também usei Aquiles para ganhar um outro Action Point. Sabe assim? Forcei aqui. Dá para fazer outros cenários em que isso é possível, mas é bem difícil. Mas você viu a quantidade de dano que foi, né? Eu dei 5, depois eu dei 4, 9, aí depois eu dei mais 20, né? Foi um turno de 29 de dano. Dá pra ter turnos ainda maiores, podia ter uma bomba e por aí vai. Né? Mas enfim, deu pra conseguir entender o poder que é de fato você conseguir dar um duplo máximo velocity. Outpace custa 1, bate 4, outro breakpoint e não pode ser definido por equipamento mais uma vez, a não ser que a pessoa tenha defense reactions, né? Vai ser outro breakpoint onde a bomba ali pode trigar. Tem o Pulse Wave Harpoon, que já é um pouquinho mais difícil de explicar. Custa 1, bate 4, outro breakpoint, bloca 3. As cartas mecha, elas costumam bloquear 3 ou não ter bloque. 8 ou 80, né, como o pessoal diz. Então fica atento quanto a isso. Dispõe de boost, ela diz o seguinte, olha, quando isso atacar um herói, perceba que um herói não vai funcionar contra aliado, por exemplo, ele revela X cartas da mão, onde X é o número de vezes que você boostou nessa Combat Chain, tá? Na Combat Chain fica até melhor aqui do que na minha explicação. Aí você vai escolher uma Action Card com um valor de bloco igual ou inferior a esse X, a quantidade de vezes que você boostou na Combat Chain. E vai adicionar essa carta na Chain Link como uma carta defensora. Então é uma forma de dar um disruptor em você, que a Dash.io tem, fazendo com que cartas azuis, por exemplo, que a pessoa precisava para pitch, você coloque lá algum ataque muito relevante, como
um Leave No Witness ou coisa parecida, CNC e por aí vai. Tá? Então, bem bacana, ótimo aqui também de ter disponível pra gente como um Disruptor. Aqui o Pummel, cara, já peguei muita gente desprevenida. Veja, eu tenho que ter 2 azuis e tenho que ter o Pummel e uma carta de custo 2, né? Ou tenho que ter o Pummel no arsenal, alguma coisa assim. Então, pago 2 com a carta azul. Aí na reação eu já uso o Pummel, dando 10 Go Again, né? Com boost. E a pessoa perdendo uma carta na mão, porque provavelmente isso aqui, né? Vai irritar e provavelmente também vai ter uma bomba em campo, dando um estrago ainda maior. Então isso aqui fecha muito o jogo pra mim. O ruim do Pummel é quando ele tá no topo, porque se eu boostar, eu não vou ganhar um Action Point de volta. Para remediar essa situação, eu costumo guardar a Crown of Providence para quando isso ocorrer, né? Então, comprei minhas cartas, vi que o Pummel tá no topo, eu vou esperar o meu adversário me atacar e vou defender com a Crown of Providence, pegando o Pummel do topo, trocando por qualquer outra carta, para que eu consiga ter meu turno subsequente de forma regular. Se o oponente não me atacar, aí ferrou. Aí realmente complicou. Porém, eu ainda tenho, de propósito, esse item que não é muito utilizado na lista padrão da Dash.io, que ele possibilita eu ficar dando vários opts. Ele entra com opt 5, assim, com 5 instant counters, na verdade, onde eu posso dar o opt 1, retirando o marcador e fazendo a ciclagem, né, das cartas. Então, eu coloco essa carta em campo, então logo eu consiga colocá-la, ela não dispõe de Go Again e nem de Crank, então eu coloco ela em campo e meu turno praticamente vai acabar ali, se eu não dispuser de outro Action Point livre, né, no meu turno. E aí, se eu ver que tem um Pummel no topo e eu não conseguir comprar, ou enfim, ela me atrapalhar, eu realmente vou colocar debaixo do meu baralho, tá? Essa carta também vem nesse sentido, só utilizo uma cópia, afinal de contas é o item azul, dá pra dar pitch, é bom, mas ele não dispõe de block, né? Então, e não tem crank, então tem esses probleminhas. Ele custa 0, então eu também consigo utilizá-lo com a habilidade da Dash.io. Tá bem, então o Pummel também, quando acontece de eu encontrá-lo no meio do meu turno, ele não acaba sendo um problema, porque afinal de contas, vamos supor, eu ataquei com Fast and Furious, dei boost em qualquer coisa mecha, dei sequência da minha partida. Aí depois eu tô com o Sprocket Rocket para jogar, mas eu vi que tem um Pummel no topo. Aí se eu der o boost, eu não vou conseguir ter o Action Point para finalizar com sei lá, com qualquer coisa, nem que seja o tiro da pistola. Aí o que eu poderia fazer? Eu posso usar a Tecla Foundry, se eu dispuser de algum recurso livre, né? Pago a Foundry, livro o topo, vou milar 2. Então vou milar o Pummel e outra mecha. Ou seja, eu tinha um recurso e vou continuar com o recurso, porque eu só milei uma única carta mecanologista, mas eu limpei o topo. Então eu agora vou conseguir dar um ataque com boost e dar sequência à minha jogada. Isso funciona comigo. Não sei se você tem a coragem de fazer algo parecido. Sprocket Rocket, ele vai ser um 0 para 3, que em algumas situações pode ser um 0 para 4, se no topo tiver um item, então, e você tiver boostado, né? Então, tô com o Sprocket Rocket, no topo tem uma bomba. Vamos supor que eu não queira utilizar aquela bomba, porque eu já usei a habilidade da Dash, que é uma vez por turno. Então, eu dou 3 boost e agora ele vira um 4. 4 e eu recupero o Action Point por ter boostado. T-Bone é muito legal para situações em que os equipamentos do seu oponente são relevantes ou tem a keyword que quebra o equipamento depois que ela bloca, porque se ele é 3 boost, né? E se tiver boostado no turno, não precisa ser necessariamente essa carta, mas se tiver no turno não, na Combat Chain. Se você tiver boostado naquela Combat Chain, ele vai ter que utilizar um equipamento para bloquear se disponível. Aí ele vai bloquear aquilo dali. De repente ainda não é um equipamento que você gostaria que ele estivesse utilizando, mas aí você tem outro T-Bone na mão, aí você usa de novo, e aí a pessoa acaba perdendo um equipamento relevante como uma túnica, como uma Crown que ele não queria usar naquele instante, então é excelente para essas situações. E no turno inicial, se você for o primeiro, também é muito bom. Se ele não dispuser de algum equipamento que não bloqueia ou que bloqueia 0, aí ele já vai perder aquele poder, aquele valor de bloco logo no início. Também é legal nessa circunstância. Então eu uso o azulzinho e o vermelho. O azul
ele acaba às vezes sendo bom porque às vezes a pessoa não quer utilizar um bloco de um equipamento relevante ali para bloquear, mas tem uma bomba em campo. Aí ele, poxa, vou ter que bloquear um, senão leva a bomba 4. E aí acaba me dando o equipamento mais relevante, ou então não dá aquele equipamento relevante, dá um ruim aí mesmo, que não tem bloco, mas aí vai uma carta da mão. Então ele dá um overblock para não levar aquela bomba. É bom também, funciona bastante. O Throttle é só porque é 2 para 6 mesmo, tá? Então você paga 2, bate 6, bloca 3. E o azul também, eu já dei o Throttle azul com o Pummel, só porque, assim, né, às vezes tá um late game e você tá desesperado querendo usar essa minha tech secreta que não é secreta, e não tem mais cartas de custo 2, né, porque o Pummel requer esse requisito. E aí, às vezes, o jeito é você bater 2 para 4 para poder habilitar também o Pummel. Twin Drive também serve para aquela situação de você querer um duplo boost. Então, paga 2, bate 5. Posso optar por dar mais de um boost. Não posso dar um opt entre os boosts, isso é importante ressaltar, para saber o que eu vou banir na sequência em cada um dos boosts, já que não se tem prioridade no pagamento dos custos adicionais. É um custo adicional, então você vai ter que banir sem saber o que vai banir na segunda carta. E aí isso é bom, né? Justamente por conta de quem? Do Maximum Velocity, que a gente já comentou. Também é bom para situações desse camarada aqui, ó, do BIOS Update, que diz, ele dá mais 3 para o meu próximo ataque, Attack Action Card, e se eu boostar né, ele vai dar mais 3 para o próximo Attack Action Card que eu boostar. E a próxima vez que The next time a Mechanologist item, a próxima vez que eu boostar um item Mechanologista de custo 2 para baixo, eu posso colocar lá na arena, inclusive dando crank e ganhando action point por conta disso. Então, se eu estou com o Twin Drive, eu boosto 2 vezes, eu aumento a minha chance de boostar um item e colocá-lo em campo, tá? Então também tem essa sinergia, eu uso 2 cópias porque eu acho ele meio pesado. Zero to 60 não tem muito o que fazer, é o nosso incrível 0 para 4 Go Again. Ele também vem na versão azul, acho interessante também para ser um azul para pitch. O Zipper Hit também é nosso querido amigo para 1 para 5, Boost, enfim, não tem muito o que dizer. Que eu também utilizo o amarelo por ser um Breakpoint. Lembra que eu falei que 4 é interessante nesse baralho por conta das bombas? Então 1 para 4 não chega a ser ruim. Spark of Genius é uma das cartas mais complicadas de se explicar, então eu vou tentar simplificar. Ele custa 2x, ou seja, você vai ter que dizer um valor e repetir esse mesmo valor. Então, se o x é igual a 1, então você vai ter que pagar 1 mais 1, vai ter que pagar 2. Se você vai escolher 2, você vai ter que pagar 2 e 2, vai ter que utilizar 4 recursos. E o que tem a ver esse x? Primeiro, observe que ele é uma especialização da Dash. Você pode utilizar na Dash padrão, que já virou lenda, ou na Dash IO também, não tem problema. E aí você pode procurar por um item mecanologista no seu baralho de custo X. Então, se você utilizou o custo de 0, você vai procurar por itens de custo 0. Quais seriam esses itens? Você pode utilizar um Cerebellum, um Protocolo Vermelho, uma bomba, vai depender muito do contexto, mas via de regra você vai colocar um Cerebellum, muito provável. Se você escolheu o 1, tem poucos itens que a Dash utiliza de custo 1, mas tem um ou outro ali que eu vou até mostrar um deles. E de custo 2, que você tem que pagar 4, você vai provavelmente pegar o Teclo Pounder, tá? Que é o que vai dar mais 2 por 3 turnos se você boostar e tal, como a gente vai ver mais adiante. Muito bem, então aí você pega esse item, coloca na arena. Como essa carta não dispõe de Go Again, seu turno iria acabar, mas provavelmente o que você vai fazer? Vai pegar o item que dispõe da Keyword Crank, de forma que você tira aquele marcador e dá seguimento ao seu turno, como se tivesse tido um novo Action Point. Se você já tiver um Action Point naquele seu turno extra, é interessante que você realmente pegue um Cerebellum, porque você vai conseguir dar o draw do Cerebellum com esse Action Point extra, tá? Depois que você resolver todo o Spark, você ainda vai dar um draw, você vai repor essa carta que você acabou de jogar, se você tiver boostado no turno. Preste atenção em relação a isso. Então, se você abre o seu turno e já dá um Spark sem ter boostado inicialmente, você não vai dar esse draw, tá bom? Fica atento que tem essa condição aqui final. If you have boosted this turn, draw a card. Não é sempre que você vai dar esse draw não, tá? Se você utilizou todas as cartas para bloquear e só preservou a Spark para usar no seu turno, cara, você não vai usar. Você vai provavelmente o que? Vai deixar ela no arsenal
porque você não vai dar um draw extra, percebe? Então fique atento para você não se atrapalhar com essa situação. O Cerebellum é a alma do deck, sabe? Assim, foi a carta que realmente fez com que a Dash.io se tornasse um personagem jogável competitivamente. Então ele entra com 2 marcadores, e aqui que é o segredo da coisa, porque se fosse só um realmente ia ficar meio nerfado. Ele entra com 2 marcadores de Steam Counter. Lembrando que quando ele entra em campo, você pode tirar um marcador para que você consiga de volta seu Action Point, já que ele não dispõe daqui hoje o Again. E aí você pode, né, utilizar uma Action para poder dar um draw. Né? Então não custa nada, ó, uma vez por turno, isso é importante falar. Uma vez por turno você não consegue dar mais do que um draw e gastando um Action Point, senão seria muito roubado. Aí você dá o draw e, enfim, consegue ter mais cartas para conseguir fazer um turno maior ainda. Então, quando essa carta você a vê no topo, você só dá, né? Fica feliz, você fica realmente feliz em poder colocá-la em campo, dar um crank e depois dar um jeito de conseguir um action point aí, dar um draw e conseguir ter uma carta extra no seu turno. Ela e o Spark são as cartas mais fortes que tem na Dash.io. E o Teclocore, ele não dispõe de Go Again, mas é ótimo para você encerrar o turno com ele, já que ele por 2 turnos vai me proporcionar 2 recursos. Então, às vezes eu tô com a mão toda vermelha, vejo esse item no topo no turno do meu oponente, eu pago 1, coloco esse item em campo no turno do meu oponente, e aí quando for pro meu turno, a carta que eu ia ter tudo vermelho, eu precisava de recurso, agora eu já começo com 2 recursos, é como se tivesse uma amarela, e eu ainda tenho mais 2 recursos no turno seguinte. Né? E por ter baixado um item, eu ainda coloco um Steam Counter na minha pistola para poder atirar 2 em algum momento do jogo. Então, tem muitas plays muito interessantes, ela também é um ótimo setup para que depois você consiga fazer o máximo velocity, como a gente já comentou. Beleza, agora algumas cartas do meu inventário. A Update eu já comentei, ela vai dar aquele mais 3 e se eu bustar o item eu vou colocá-lo em campo. Provavelmente eu quero combar isso aqui com quem? Com o Teclopounder, né? Ele custa 2 e ele coloca um item até de custo 2 que foi banido de forma boostada, né? Então eu vejo que tem um Teclopounder no topo, eu tenho um BIOS Update na mão ou no arsenal, aí eu jogo o BIOS Update, depois eu dou qualquer ataque, esse aqui por exemplo, esse 1/4 aqui perdido, dei um boost nele. Aí esse item vai entrar em campo, porque ele foi boostado, né? Então, primeiro, que esse ataque vai vir a 7, né? 4, adicionando os 3 do próprio BIOS Update, que dá mais 3 para o meu próximo Attack Action Card que foi boostado. Então tá indo a 7. Por eu ter boostado um item de custo 2 para baixo, que foi esse aqui, ele vai entrar em campo. Por ter entrado em campo, eu vou colocar um Steam Counter na minha pistola. É um item, né? E ainda os meus próximos, uma vez por turno, né? O primeiro, na verdade, ataque que eu boostar naquele turno, ele vai ganhar um plus de 2. E isso acontece por 3 vezes, já que ele vai ter 3 Steam Counters. A não ser que você consiga colocar mais Steam Counter, tem como, nesse item daqui, tá bom? Então, o BIOS Update nessa play foi uma carta de custo 0 que me proporcionou um buff de 3 e ainda me deu mais 6 de valor. Foi uma carta que me deu 0 para 9, né? Então, enfim, deu para entender como essa sinergia é muito boa. O Penetration Script ele é parecido com o Watch of War. Ele vai dar não mais 2, mas sim mais 1 para todos os meus Attack Action Cards. Então não pega na Simbioses ou numa outra arma de Mecanologista naquele meu turno. Ele entra com um marcador só. Então é meio complicado justamente por conta disso, porque você não consegue aproveitar ele por mais do que aquele seu turno, provavelmente, né? Então você baixa ele, vai crankar para recuperar o Action Point, ele vai ficar sem marcador, e aí todos os seus ataques daquele seu turno vão ter mais um. Se você tiver forma de conseguir colocar um novo marcador, ou então se você baixar esse item sem dar o crank para ele ficar para o próximo turno, algo assim, ele vai ser bem interessante. Mas do contrário, ele acaba sendo um tanto fraco, tá? Mas eu acho interessante você tê-lo para situações de partidas contra Prism, para você ter poppers, mais poppers, né? Então você tem vários ataques aqui de valor 5, como o Zipper Hit, como o Twin Drive e como o Reich, né? São vários ataques de valor 5 que vão se tornar 6 sendo poppers.
no turno do oponente, né? Então vai acabar com os fantasmas. E mesmo os meus ataques de valor 6, que tem o Trottle, tem... É só o Trottle? É só o Trottle nessa lista. O Trottle Enfim, você vai ter os Maximum Velocity e os Trottle vermelho para passarem a ser valores 7 ou 11, fazendo com que aquela carta também da Prism que reduz 1 de poder, fazendo com que o Popper tenha que ser valor 7 em diante, esses daqui também serão disponíveis para conseguir, mesmo assim, fazer com que o fantasma seja acionado. Então é muito boa contra a Prism. Eu coloco principalmente numa match como essa, da Prism, ou numa match Fadiga, que você precisa ter todas as cartas disponíveis. A Visetronic eu coloco ela como um AB, então uma partida contra Verdance, ou sei lá, um Kano ou coisa parecida, eu costumo colocá-la ao invés da Crawl of Providence. Contra Verdance eu nem sei, sabe? Porque é tanto dano misto que eu às vezes fico na dúvida se vale a pena ou não. Perceba aqui, como um último comentário, que eu uso pouquíssima carta, eu uso uma carta de side de equipamento. Não uso a plating, como já havia mencionado, e tem um porquê aqui. Geralmente eu perco as minhas partidas de Dash.io para mim mesmo por conta da quantidade de boosts, e não por conta da vida. Então pensei, bom, eu vou tentar fazer de um jeito que eu deixe menos cartas de main deck no meu side, para que quando for necessário fazer um deck, um build ali e tal, para fadiga, eu coloque o máximo de cartas possíveis que eu consiga colocar efetivamente. Eu não posso colocar cartas de arena, né? Então a Visetronic não vai entrar no deck, mas eu vou apresentar um deck. Olha, aqui tem 9 cartas, né, tirando a Visetronic, e aqui tem 65 cartas, né? Então eu apresento um deck de 74 cartas, muito próximo do limite, né? Que seriam 75, tirando os 5 equipamentos com a weapon, que, enfim, eu vou jogar. E já joguei situações que nem com a Visetronic eu tava jogando, tá? Pra você realmente ter a possibilidade de perder menos para a fadiga, que é o que costuma acontecer quando você perde de Dash.io, e não porque o seu oponente apresentou mais dano do que você. Cansei. Depois de passados por todos esses pontos, a última informação que eu posso dar a você é que no seu turno inicial, caso você seja o primeiro, você basicamente vai querer sempre ser o primeiro. Você vai tentar fazer o quê? Baixar o item do topo, baixar um item da mão e fazer um bom arsenal, né? Então esse seria o turno ideal. Se você vier com itens na mão, tente dar um pitch neles, nem que seja utilizando a Teclo Foundry para dar o pitch e fazendo com que ela volte para o seu deck. Mas fique muito atento que a Foundry costuma também ser uma grande vilã nas partidas. Eu já disse, mais uma vez, você costuma perder por conta de decaute, e a Foundry acelera esse processo. Ao invés de colaborar para que você vença com aqueles recursos extras, pode ser que em alguns contextos seja interessante você ter um IP na mão, ou seja, não conseguir se livrar de todas as cartas na mão produzindo valor naquele seu turno. Você às vezes fica com a carta na mão mesmo e, enfim, não foi a melhor opção possível, mas às vezes isso é mais interessante do que ficar usando a Foundry de forma reiterada, fazendo com que você acabe assimilando e perdendo a partida. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa um like e até o próximo vídeo. Tchau!